Oi, pessoal. Boa noite. Está esperando a nossa convidada. Ei, Gi, tudo Ei, bem? Rê! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem aí. Tô arrumando meu cenário aqui. Ai, ai, tô aqui tentando arrumar um ângulo legal aqui. Vamos Ah, esperar o não fala pessoal chegar não. um pouquinho, né? Pra gente começar. Vamos, vamos. Vamos sim. Você que sabe. Como é que você tá? Tudo bem aí? Tudo bem. A Gi cheia de estilo. E aquela conversa com na hora do almoço deu certo? Eu queria Deu, muito ter entrado, mas eu estava deu. muito ocupada com o almoço, não dava. Não Eu deu vou tempo de fazer fazer de o novo almoço, amanhã. não deu tempo de fazer o almoço antes. Ô, gente, eu Eu vou procurando o fazer. melhor ângulo, tá vendo, né? Tá linda, tá linda. Eu tô com a cara branca, branca, branca. Você é Tô precisando branquinha. de vitamina D. É, eu Ah, sou branca demais, você tá doido. Precisando de vitamina D. Mas tô. Mas eu sou muito branca mesmo, tem jeito não. Posso tomar sol, posso tomar o que for que resolve não. e eu que achava que eu era moreninha, gente, presta atenção. Depois eu descobri que eu era branca mesmo. Você é branca e loura, ué. Eu achei que eu era morena. Depois eu sou Não, amarela, né, gente? Aí eu sou amarelinha. tá linda, As tá linda. inspirações. Oh, ótimo. É o Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bom? Ei, Boa Rodrigo. noite. O Rodrigo é de onde? Eu esqueci de onde é o Rodrigo. Onde você Fala é, aí pra Rodrigo? gente. O pessoal, de onde vocês são? Pode contar pra gente quando a gente não começa. Eu tenho que É, deixar queria ela saber. falar muito, porque ela tem muita história pra contar. E eu queria saber também, quem De tá onde aqui vocês com a são? gente, se todo É, mundo é TO ou se tem outras pessoas aqui. Que a gente aqui, vai falar de empreendedorismo, né? Mas Ribeirão do eu acho que Legal. de Legal. Ribeirão Preto. Muito Aí legal. o Vai Rodrigo é contando de um pouquinho Ribeirão da Preto. história de vocês aí pra gente também. A Aline é daqui. É, A Aline, nós também. nós Duas também, mineirinhas Aline, somos aqui. daqui. É, vamos começar? Porque eu acho que Bora, bora lá. Que tema é trem pra senão falar, gente? a gente. É, vocês vão contando aí e eu vou contando pra G aqui, porque senão a gente tira a atenção dela. Então a gente vai falar de empreendedorismo, né? Então eu peguei alguma citação lá do Sebrae que fala assim: ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. O empreendedor, em geral, é motivado pela autorrealização e pelo desejo de assumir responsabilidades e ser independente. E para se tornar um empreendedor de sucesso, é preciso reunir imaginação, determinação, habilidade de organizar, liderar pessoas e de conhecer tecnicamente etapas e processos. Então, nós estamos com a Gisele. O nome dela é muito difícil, gente. Eu nem vou tentar. Minha amiga querida.
terapeuta ocupacional. Peraí que eu tenho uma apresentação. Terapeuta ocupacional, ela é vice-presidente do Conselho de Saúde da Asseminas, empreendedora de negócios de impacto social e longevidade, fundadora do Motivato, embaixadora do Lab 60+, do movimento Lab 60+, que é onde a gente se conheceu, e palestrante, speaker TEDx. Um sonho realizado, né, Gi? Um E sonho ganhadora realizado. do Prêmio Mulher de Impacto Minas 2001. E é minha amiga, tá, gente? A minha aula. Ô, Gi, conta pra Somos gente amigas. aí um pouco como que você se tornou empreendedora. Será que você nasceu empreendedora, Gi? Conta aí pra nós. Uai, então, eu minha história com o empreendedorismo, gente, é muito assim peculiar. Eu acho que essa pergunta, né, que é o nome da nossa live aqui, inclusive, né, nasci ou me tornei, né, empreendedor e tal. Eu acredito que em ambas as coisas. Eu acho que nós nascemos e nós também podemos nos tornar empreendedores, né? Eu acho que as duas coisas valem. E a minha história, assim, eu nunca sonhei de fato em ter uma empresa, assim. É engraçado que isso não era um sonho de pequena, assim. Na verdade, eu tinha um sonho de ser cantora, né? Quando eu era criança, era meu sonho grande, assim. E já quis ser médica. E a vida, né? Assim, a minha história de vida pessoal, familiar, a minha história dentro da minha própria casa, me fez entender a minha missão de vida, de cuidados. Então, me descobri aí na terapia ocupacional e fui encaminhando aí o meu olhar para os processos de envelhecimento, porque eu trabalho hoje com longevidade. Então, a minha história sobre o empreendedorismo, ela nasceu desse desejo, né, de trazer um novo olhar sobre o processo de envelhecimento. Então, eu já nasci no empreendedorismo da longevidade, né? Digamos assim. Bom, e então eu não tinha esse desejo, esse tino. Na verdade, eu até confesso para vocês que eu não era uma pessoa muito empreendedora na minha juventude, assim, sou jovem ainda, né? Mas lá na minha adolescência, na minha infância. Apesar de que, quando eu me lembro, é, eu sempre tive pequenos negócios, assim, eu vendi chup-chup, vendi colar, vendi um monte de coisa, adorava fazer os trem para vender, eu era um pouco assim, mas eu não considero isso uma coisa assim que eu já sonhava em ter algo, né? Eu acho que isso, o meu despertar sobre o empreendedorismo, ele veio através de um desejo de criar algo diferente que não existia. Então, acho que veio realmente para resolver um problema da sociedade. Foi daí que eu comecei a pensar, falei, gente, se não tem um lugar assim, eu vou criar um. E aí, por isso que eu comecei a pensar na possibilidade de realmente ser empreendedora. E quando essa ideia, né, brotou na minha cabeça pela primeira vez, eu ainda estava lá na faculdade e eu já pensava assim, falei, gente, olha só que coisa, esse negócio aqui não tem estranho aqui, acho que eu vou ter que começar a pensar nessa história aqui. E por incrível que pareça, na primeira vez que eu pensei que eu iria enveredar para esse caminho do empreendedorismo, o primeiro livro que eu falei que eu ia ler era esse aqui. E ele tem tudo a ver com empreendedorismo para mim. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E esse foi o primeiro livro que eu li quando eu decidi, de fato, que eu ia empreender. Gente, esse livro aqui, sério, eu acho que todo ser humano sobre a face da Terra tinha que ler. Porque eu acho que as relações humanas, elas se baseiam exatamente nessa inteligência e nesse equilíbrio emocional, né? Então, quando eu li esse livro, e eu acho que a minha história do empreendedorismo, ela começa de uma forma muito assertiva, eu vou entendendo que empreendedorismo tem muito mais a ver com conexão humana, né? Tem muito mais a ver com você, de fato, olhar para o outro, né? Olhar para si e para o outro. Então,
a minha história com o empreendedorismo, ela começa daí, né? Quando eu comecei a entender que para eu ser empreendedora, eu precisava entender de pessoas, né? Eu precisava me conectar com as pessoas de forma muito genuína, né? E como essa história toda da minha vida já nasceu aí do lugar familiar, né? Desse lugar familiar, a minha história empreendedora tem tudo a ver com a minha própria história de vida. Nada melhor também que eu precisava entender ainda mais essas emoções, né? Assim, porque eu precisei me autoconhecer também e entender muito bem aquilo que eu queria de fato trazer para o universo do empreendedorismo e para a minha vida, para que eu não caísse naquela armadilha de ir para o mundo do empreendedorismo por falta de opção, mas por opção, né? Eu queria me decidir por isso. Então, eu acho que isso foi importante, sabe? Essa primeira intenção, essa construção e essa clareza. Eu acho que isso foi um pontapé muito importante, assim. E aí eu queria fazer uma perguntinha para vocês que estão aqui. Queria que todo mundo fechasse o olho aí e imaginasse uma questão, assim, que eu vou perguntar para vocês. Eu acho que todo mundo que está aqui tem um sonho, acredito eu, né? Assim, seja qual ele for, tá? E imagina aí seu sonho. Não precisa, não estou dizendo aqui só que tem a ver com empreendedorismo, não. Imagine aí o seu sonho, o que que você quer alcançar, tá? E aí, imagina que daqui 10 anos, 5 anos, esse sonho ele foi realizado. Você está na plenitude da realização desse sonho. E esse sonho traz boas coisas para você, traz o sentimento de plenitude. E aí eu te pergunto, se isso é seu sonho, o que você está fazendo hoje para alcançar ele? Né? Então, assim, as pessoas acham que empreender é uma coisa da noite para o dia, sabe? Então, eu também falo, a primeira coisa que eu digo é, se é seu sonho criar algo, se é seu sonho empreender, a gente tem que pensar que existe uma caminhada nisso aí, existe uma construção, sabe? Assim, não é de repente que você fala assim, vou fazer isso e sai atropelando as etapas, as coisas, os amadurecimentos internos, externos, as relações. Então, a gente tem que entender um pouquinho disso também. Como é que a gente está acomodando esses desejos dentro da gente, sabe? O que a gente está fazendo hoje, pequenininho, para chegar lá na frente e alcançar o grandão, né? Então, eu diria que começou daí, sabe, Rê? E aí, eu criei o Motivato, né? Assim, que é a minha empresa que eu tenho hoje de serviços de entretenimento e lazer para idosos, aposentados. E desde lá, muita coisa aconteceu, assim. Eu diria que esse aí foi só o pontapé inicial, né? Assim, eu acho que tanto projeto, tanta conexão, tanta coisa eu fiz, gente, de lá para cá. Isso foi em 2015. Nesses 5 anos aconteceu muita coisa. Então, assim, não foi só isso que eu empreendi, não. Eu empreendi em outras milhões de coisas. Vocês estão vendo aí que eu também ocupo hoje estou como várias funções aí também, ocupações, além de empreendedora. E é um grande desafio, né? Assim, principalmente a gente que vem, né, Rê, da área da saúde, a gente não é educado com essa consciência desde a faculdade, a gente não tem essa formação, pelo menos eu não tive, eu acho que hoje isso está caminhando um pouquinho para melhorar, mas ainda com caminhos bastante difíceis ainda, eu diria, né? Hoje é muito interessante o que você está trazendo. Eu também fiz uma caminhada assim, de muitos livros. Por exemplo, adorava ler o Monge Executivo, que é essa questão do líder servidor, sabe? Assim, de que você tem que aprender também o que, que o outro quer, né? Você tem que servir, né? Muito, muito Sim. legal. E assim, uma coisa, essa coisa que você falou, assim, qual que é seu sonho? Gente, escrevam seu sonho. Porque depois, lá na frente, vocês vão se deparar e falar assim, gente, olha, era meu sonho, eu realizei. Porque se ficar só na mente, na imaginação, se não ficar no concreto, depois você se perde. E você nem se dá conta de que um dia você pensou nisso.
Eu tô falando isso que em 93 eu escrevi algo, tipo assim, que eu queria trabalhar com idoso, 93. Com idoso, que eu queria fazer isso aqui. Depois de muitos anos, eu li esse papel. Isso foi numa aula de inglês que eu escrevi isso. Olha, ainda me enveredando escrever em inglês. Eu falei, gente, que legal, eu escrevi isso e depois de tanto tempo eu consegui fazer, transformar isso, sabe? Então escrevam o que vocês sonham, o que vocês acreditam. E também, para a gente realizar um sonho, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter um passo a passo. A Viviane É. está perguntando assim, meninas, empreendedoras trabalham muito? Muito, Nu, nu. Eu já muito. posso começar falando disso, assim, que quem quer empreender e não está preparado para uma montanha-russa de emoções, meu irmão, não venha. Não venha que é a cilada do Bino. Porque, assim, é muito trabalho, Você tem que ter tem emoção uma, mesmo. Aquela e tem uma, estabilidade financeira, você esquece, né? Tem você altos e esquece. baixos, né? Tem uma palavra assim que eu falo sempre com as pessoas, eu falo assim, gente, na hora que você começa a empreender, a sua equipe, sabe quem é? Eu keep. Eu keep. Você é tudo, você faz tudo, entende? Então, você não tem que ter essa assim de que, não Vou vou fazer contratar, isso. eu vou contratar. Gente, faxineira sou eu, administradora sou eu, contadora sou Cafezinho, né, eu. gente? Cafezinho sou eu, tudo sou eu. Então, assim, você tem que entender que naquele momento, para realizar seu sonho, você vai ter que fazer de um tudo que não está no script. E mais as questões também que aparecem de imprevisto e que são bastante também, né? Várias coisas vão acontecendo aí, atropeladas no meio do caminho. Nem tudo que você planeja acontece assim com essa linearidade que a gente imagina. Então, a gente tem que entender que vão ter altos e baixos. E aí vem exatamente a questão, né? Daqui da inteligência emocional. Então, gente, empreender é antes de qualquer coisa saber lidar com emoções e com pessoas. A gente tem que desenvolver isso. Não tem jeito, né, Rê? Não tem Sim, e jeito. é uma coisa super importante que você falou, essa questão do autoconhecimento, de você saber do seu talento, do seu potencial, de onde você dá conta de chegar. Se você não dá conta, né, com quem você pode aliar para que você chegue lá. E, coincidentemente, eu estou fazendo um curso de inteligência emocional. E, assim, realmente é isso. Você tem que saber lidar com as suas emoções. As suas emoções, você consegue aprender a autogerenciar, a motivar, a autogerenciar o outro também, porque você também conhecendo o outro, então, você vai liderar pessoas, liderar processos, né? Hoje, a gente, como Exatamente. terapeuta ocupacional, a gente trabalha tanto com o desenvolvimento de habilidades, né, com o desempenho, com o potencial, enfim, quais são, né, assim, as habilidades do empreendedor? E aí, voltando nisso, né? Pelo menos eu também não tive, eu formei tem 20 anos, gente, 21, 22. E aí, lá na faculdade também não tinha nada de empreendedorismo. E acaba que a gente, profissional autônomo, a gente tem que se virar. Você tem que colocar sua cara para bater e ver onde que isso vai dar. Né? Se você quer se tornar um terapeuta ocupacional. Então, quais habilidades o terapeuta ocupacional ele precisa de desenvolver para empreender? Bom, é, é engraçado que quando a gente pensa nessas habilidades, eu diria que na verdade são habilidades assim do profissional do futuro, sabe? Eu não diria nem só que são habilidades para empreender. Eu acho que é realmente habilidades que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho, porque nós estamos sendo cobrados a todo momento, assim, para ter essa evolução, né? Então, aquela postura antiga de um funcionário, de um trabalhador, aquilo ficou lá atrás, né? Agora a gente está sendo condicionado para um outro universo nesse mercado de trabalho. Eu queria até falar um pouquinho também sobre essa história do mercado de trabalho. Daqui a pouco eu falo disso. Sobre números e tal, questão de empreendedorismo aqui no Brasil.
E uma questão que eu vejo muito importante e que eu falo isso nas minhas palestras sobre empreendedorismo, eu falo que, gente, todo processo criativo que a gente tem na vida, seja trabalho, seja na vida pessoal, seja profissional, todo processo criativo, ele começa através da empatia. Então, para mim, empatia é uma habilidade assim imprescindível hoje. E ser empático é treino, tá? Tem gente que não sabe ser empático porque não foi treinado para isso, não foi educado para isso. Mas tudo nós podemos aprender, gente. Basta a gente ter o desejo e a intenção e buscar esse aprendizado. Então, de fato, quando você consegue se colocar no lugar do outro para ter essa empatia e buscar, né, entender a realidade do outro, você de fato começa a transcender, sair de você, né, sair daquela ilha, olhar a ilha de fora, eu falo isso sempre, para você entender como você pode ajudar aquelas pessoas, né? Então, na verdade, olha só, empreender é sobre o outro, não é sobre mim, né? Assim, a gente tem que entender que empatia, gente, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, né? E isso, claro, não vou nem tocar aqui nas questões pessoais, familiares, relacionais também, porque empatia, eu acredito que é a palavra do século, assim, né? As pessoas precisam aprender. Inclusive, eu acho que ela é a chave da falta de compreensão da diversidade. As pessoas não aceitam o diverso porque elas não são empáticas, inclusive, né? Então, pensar em soluções, que eu acho que é a grande questão do empreendedorismo, né? Quando a gente decide fazer algo para empreender, na nossa vida, né, no nosso trabalho, e aí entra também uma questão, a gente não empreende só criando um negócio, né? A gente empreende dentro do serviço público, a gente empreende dentro lá da casa de repouso, a gente empreende sendo funcionário, a gente empreende no nosso consultório do jeito que for. Não é simplesmente empreender na questão de criar do zero um negócio. Eu acho que essa concepção precisa também esclarecer no coletivo aí. Então, eu diria que empatia é uma grande habilidade. Essa inteligência emocional, relacional, né? A inteligência relacional, gente, ela é tudo também. Ela é tudo, assim. Inclusive, já respondendo uma pergunta que o Rodrigo tinha feito nos stories, ele me perguntou assim, né? Como ser um bom líder? Eu acho, Rodrigo, por exemplo, que para ser um bom líder, você precisa ser e ter bastante equilíbrio e inteligência relacional, né? Eu acho que é você entender o outro sempre, né? Eu acho que é você ter essa ideia que eu disse no início, empreender, ser líder é sobre o outro, né? É literalmente sobre conexão humana. Então, não tem como a gente estar liderando uma equipe, a gente está liderando pessoas, se a gente não entende de pessoas. Então, eu acho que o primeiro ponto para ser um bom líder é conhecer pessoas, né? Então, a gente precisa entender sobre o ser humano, sobre as relações, sobre como de fato a gente vai lidar, né? Acabou de entrar a Ludmilla aqui, inclusive, ó, que faz parte da equipe aí do Motivado, professora do Motivado. Então, ela está aqui, né, não pode me deixar negar que eu estou sempre preocupada como eles estão, como eu estou muito atenta a isso, como está sendo os processos, eu acompanho tudo de muito perto. Eu tenho uma pequena empresa, pequenina, mas eu sou muito atenta a todos os detalhes. Então, de fato, a gente tem que acompanhar e tem que entender essas questões, né? Outra questão que eu acho imprescindível é flexibilidade. Gente, as pessoas perderam essa palavrinha no mundo, assim. A intransigência hoje, ela tá tomando proporções absurdas. Não sei se você concorda, sabe, Rê? As pessoas estão muito intransigentes, assim. E flexibilidade
é você saber lidar com o novo, é você saber lidar com os imprevistos. Isso é uma grande habilidade para o empreendedor, tá? Por quê? Porque pode ter certeza, vai dar tudo errado, gente. Aquilo que você planejou vai dar errado. E aí você tem que saber lidar com aqueles desafios, com aquelas surpresas. Ó, eu vou contar um negócio para vocês uma vez que aconteceu. Esse caso aqui é bom. Eu fiz um planejamento maravilhoso, divulgamos e tal. Acho que a Rê estava até nesse evento. Foi um workshop sobre empreendedorismo, negócios de impacto social em longevidade. Foi super inovador, foi lá no Motivato, o Sérgio Serapião do Lab 60 veio e tal. Gente, na manhã do evento, o evento ia ser lá no Motivato, o chuveirinho do banheiro estourou e alagou o andar. E aí eu falei, gente, o que é que eu... Simples assim, alagou a sala, alagou assim tudo. E eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer? Era sábado, mas aí resolvemos esse problema. Mas vocês acham que acabou por aí? Não. O administrador do condomínio achou que não ia ter evento no fim de semana lá no prédio e marcou uma obra da CEMIG lá na rua onde fica o Motivato. E a luz foi embora. E aí, como é que a gente ligava o data show? Como é que não sei o que, tarará. Enfim, tô contando esse caso aqui para vocês, assim, que aí na hora eu já fui criando mil coisas, assim, mas acabou que deu tudo certo, viu, gente? Mas assim, até pode falar. Possibilidade, eu vejo assim uma atitude muito positiva também de procurar solução, né? Então, assim, você podia falar assim, nossa, ó vida, ó céus, olha, tudo acontece, nada. Você não, vamos pensar numa solução. A flexibilidade e uma habilidade hoje que as pessoas têm falado muito é essa questão da criatividade, né? Porque a criatividade faz a gente buscar soluções. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que é essa miscelânea, né? Então, assim, para falar de habilidades, eu diria, ó, flexibilidade, inteligência relacional, criatividade, empatia, conhecimento, porque a gente tem que conhecer sobre o que fazemos, né? Não dá para a gente também achar que sem conhecimento a gente vai conseguir alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu ia empreender foi estudar. Estudei muito, gente, muito. Eu não sabia nem o que era plano de negócio, eu não sabia nem que existia essa palavra, para vocês terem uma ideia. Então, startup, nunca tinha nem ouvido falar. Então, é importante estudar, conhecer. Hoje tem muito curso bom e gratuito na internet. Às vezes, falta de dinheiro, que é o caso de um empreendedor, às vezes no início, que está ali, né, assim, sem muito recurso, para fazer a coisa acontecer. Mas tem muita coisa gratuita hoje, boa. Basta você procurar nos lugares certos, nos sites certos. Eu sei vários aqui, quem quiser me procura no inbox, aí depois eu indico vários sites bons para vocês fazerem cursos gratuitos. Então, basta a gente peneirar, né, Rê? Peneirar aí. Então, eu diria que essas são boas habilidades para a gente buscar aí. Eu acho que você falou uma coisa tão sensacional, assim. Eu só quero frisar isso para vocês entenderem, assim. A empatia, a gente até falou isso numa live que a gente fez. É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, mas entendendo o que o outro quer. Não é a minha posição. Então, quando a pessoa que desenvolve essa habilidade, olha que sacada da Gisele. Você vê o outro e entende a necessidade do outro. Aí, você realmente é uma habilidade fantástica para o empreendedor. Porque fala assim, nossa, aquela pessoa, ela gostaria que tivesse... A gente escuta. É entender essa questão do mercado para essa escuta. Mas a gente tem que estar de olho no outro, não é na gente. Tem que exatamente. sair desse lugar do, a minha ideia é maravilhosa. Não, a sua ideia não é maravilhosa, não. Porque a sua ideia, se ela não for colocada no papel e em prática, ela, não adianta nada. E foi bom você tocar nessa história da ideia. Gente, ideia boa, todo mundo tem, tá? Ideia boa tá cheio. Meu marido costuma falar uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Se você já pensou nisso, pelo menos mais umas 50 mil pessoas no mundo já pensaram. Hoje em dia, empreender não é criar a roda, tá? É importante a gente entender isso. Inovação tem muito mais a ver com aprimoramento
de processo do que criar do zero uma ideia mirabolante. Não estou dizendo que inovação também não seja criar, tá? Mas quando a gente vai pensando que inovação é fazer diferente o que já é feito todo dia, a gente vai entendendo que inovação é uma coisa que é possível todo dia. Então, falar de empreendedorismo, é claro, é falar de inovação. A gente tem que falar sobre inovação, claro. Quando você tem um processo empático com aquela pessoa que você está lidando, né? Você entende a dor daquela pessoa, você está analisando exatamente o que precisa para ajudar aquela pessoa. E aí você cria uma forma de ajudá-la, trazendo a inovação, trazendo um processo diferente. Isso é empreender, né? Isso é, de fato, colocar ali a serviço do outro de uma forma inovadora, solucionando um problema daquela pessoa, né? Então, seja para produto, seja para serviço, enfim, seja para qualquer lugar que a gente for enveredar aí, né? Ô, Gi, e assim, duas perguntas. Antes de você falar a pergunta, a Adri, ei Dri, tudo bom? Boa noite. A Adri está falando aqui assim, a diferença está em ter a ideia e executar. E exatamente, entre ter a ideia e fazê-la acontecer é um caminho gigante que vocês não têm noção. É um caminho imenso, assim. Então, ideia boa todo mundo tem toda hora, mas quem é que sabe executar? Sim. Aí que está a questão. O Rodrigo também falou alguma coisa, né? Se a ciência da ocupação humana é uma forma da gente pensar nessa liderança. O Rodrigo, eu estou num projeto de inclusão digital da pessoa idosa e a gente estudou o processo da ocupação humana com profundidade, entendendo que o modelo da ocupação humana é a nossa linha, sabe? É o que vai dar direção para as nossas estratégias. Então, não é isso que vai te tornar um líder, mas isso pode te ajudar a caminhar, né? Para você ter mais clareza onde você quer chegar, né? E fundamentar aonde você quer chegar, né? O André aqui está falando também, ó. Alguma dica para nós profissionais que vemos diariamente um mercado onde tantas profissões adentram os campos da TO? Isso aí é um ponto super delicado, viu, André? Vira e mexe, chega para mim aqui nos grupos, no privado, curso de não sei quem, aí que vai falar sobre AVD, e é isso, e a IVD, tarará, que são treinamento funcional, e aí a gente já fica naquela, né? Meu Deus, as profissões, elas têm campos do conhecimento semelhantes, né? E em alguns tem, né? A área da saúde tem vários campos do conhecimento que entrelaçam dentro das profissões, né? Mas existem as funcionalidades e as expertises de cada um, né? Mas é complicada essa história, né? De fato, assim, quando esse mercado vai ficando talvez um pouco mais acirrado e um fica tentando entrar na seara do outro, isso aí, meu filho, é pano para manga, para outra conversa só disso, porque isso aí é uma live só disso, porque isso aí realmente é um assunto que tem sido polêmico, urgente dialogar sobre isso, eu vejo também, uma coisa muito importante, né? E o que eu sugiro sempre que vermos alguma coisa errada, eu acho que a gente tem que denunciar, junto aos conselhos, né, Conselho Federal, Conselho regional, enfim, eu acho que a gente não pode se calar, também chegar numa boa e expor para aquela pessoa que talvez aquela conduta não está sendo a mais adequada, que aquele campo de atuação não faz parte da profissão, e a gente ir tentando construir e defender o nosso caminho, sabe? Eu acho que isso é importante também. Posso ir para a pergunta agora? Pode ir lá. Então, quais são os maiores desafios para quem está começando a empreender? E principalmente empreender na área da saúde? Bom, eu acho que o maior desafio para quando a gente está começando é que é um marzão de possibilidades. Eu acho que aquela falta de clareza, né, assim,
E eu, particularmente, acho que clareza vem através do conhecimento. Então, naquele momento onde você, de fato, olhar para aquilo e não conseguir encontrar um caminho, é porque você precisa de mais esclarecimento, de mais conhecimento, de estudar mais, de conversar com mais pessoas, porque a partir do momento que a gente vai conhecendo mais as coisas, a gente vai clareando as ideias. Então, comigo, pelo menos, foi assim. Na prática, né? Foi assim. Então, naquele primeiro momento, eu falei, nossa, eu tenho essa ideia, e tem isso, e tem aquilo, e tarará, nananana. Então, eu acho que o primeiro desafio é como que a gente organiza aquelas ideias, como é que a gente, de fato, faz um planejamento e vai buscando o conhecimento necessário nos lugares certos, com as pessoas certas, vai dialogando, entendendo um pouco mais daquela história ali que você está querendo criar, né? E eu acho que um grande desafio também no início é o que eu disse, né? A gente não é educado para ser empreendedor. No Brasil, nós não temos educação empreendedora desde a infância. Nós não temos, quiçá, educação financeira, que eu acho que deveria ter, né? Desde criança, na escola, a gente deveria ter educação financeira. E aí, entrando um pouquinho nessa história da educação financeira, eu já queria entrar nos dados, né, que eu disse para vocês. As pessoas buscam, muitas vezes, empreender na esperança de que vai achar o pote de ouro, né? E que empreender é um caminho, às vezes, mais fácil do que simplesmente ser um funcionário. Naquela ideia e naquela ilusão de que ser dono e que você mesmo ser o seu chefe é a melhor coisa do mundo. Gente, isso é uma ilusão, tá? Não é assim as coisas. Eu acho que eu nunca tive essa ilusão. Eu já tive a clareza inicial de que não ia ser fácil, que ia ser duro. Criei algumas ilusões na minha cabeça e depois fui quebrando a cara também. Mas, assim, de fato, é um caminho doloroso e solitário, tá? Solitário. O empreendedorismo é um caminho também solitário, como eu disse. No início é eu keep, você faz tudo. Você tem que estar disposto a desde desentupir o vaso sanitário, se for preciso, até fazer uma conexão com o presidente X de tal empresa. E você tá ali para tudo. Eu nunca esqueço, assim, algumas questões que às vezes... Teve uma vez, gente, que eu ia receber uma pessoa bem importante lá no Motivato. Eu nunca esqueço disso, desse dia. E eu tava morrendo de vergonha que eu mesma ia fazer o café. Aí eu falei assim, não, mas eu vou fazer o café antes e falar com a secretária. Ela precisou se ausentar naquele horário. E aí é que eu ia... e que eu ia deixar ali o café disponível para todos e tal, ali pra gente se servir e tal. A bobagem da cabeça, né? Porque hoje eu não tenho isso e nunca... E jamais teria essa preocupação nesse sentido, assim, mas no início, né, eu fiquei, assim, vergonha de eu mesma fazer o café e eu mesma servir para a pessoa, olha que bobo. Mas, então, assim, a gente tem que estar disposto a meio que fazer de tudo. Então, o desafio, eu diria também que é desconstruir a ideia, assim, do país... da Alice no País das Maravilhas que a gente tem do mundo do empreendedorismo. Não é nada disso que a gente às vezes imagina, é muito mais cruel, montanha-russa de emoções mesmo, você estar disposto a arregaçar a manga, trabalhar noite e dia, já cansei de vir à noite, assim, mil problemas, então você tem que conhecer de tudo, tá? Então, eu tive que estudar sobre contabilidade, sobre administração de empresas, sobre um monte de coisas que eu não tinha noção, não tinha noção mesmo. E então, eu acho que esse desafio é o principal, naquela hora que você não tem o conhecimento para de fato trazer. E aí, os dados que eu falei que eu queria falar para vocês rapidamente, porque eu já fico aflita, já são 8h40. Esse tempo voa, eu falo que o Instagram come o horário da live, só pode. Come com farofa. Tem uns dados aqui que eu fiquei super chocada quando eu descobri, gente. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando nisso aqui não. São alguns dados estatísticos que eu acho legal trazer aqui para vocês. Quantos vocês acham CLT, que é o regime tradicional, tá, de contratação hoje no Brasil, e empreendedores? Qual que vocês acham que tem mais?
Tem mais CLT no Brasil ou mais empreendedores? O que vocês acham? Fala aí rapidinho, antes de eu falar a resposta. Tum, tum, Vai, tum, tum, tum. tum, 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 vai escrevendo aí. Tum, tum, tum. Vocês acham que tem mais CLT ou mais O tempo empreendedores? está correndo. O tempo está correndo, gente. Bom, CLT. a Juliana está falando de CLT. Quem Empreendedor mais? formal, a Vivi Vivi falou. está falando empreendedor. Roberta, CLT. Quem dá mais, quem dá mais. Quem dá mais, quem dá menos? Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, choquem agora, tá? Choquem. Nós temos 33, aproximadamente, isso aqui é uma pesquisa, tá, gente? De fonte do IBGE, Sebrae, IBQP e GEM. Foi uma pesquisa que teve aí 2 anos para trás. Então, é recente, né? No Brasil, nós temos aproximadamente 33 milhões de trabalhadores no regime CLT. No Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 48 milhões de empreendedores. Gente, o dia que eu descobri isso, eu fiquei horrorizada. E eu falei, gente, eu preciso entender essa história aqui. E aí eu saí lendo um monte de coisas sobre isso, porque eu precisava entender essa história aqui, né? E aí, porque empreendedorismo é uma área que eu falo, eu sempre sou convidada para palestrar sobre isso e tal, e eu fiquei impressionada. E aí, eu fui entender um pouquinho. Desses 48 milhões de empreendedores no Brasil, 44% empreendem por necessidade, tá? Com baixa qualificação e baixa produtividade. Sabe por quê? Porque eles vão na linha do empreendedorismo de subsistência. Isso é um perigo, gente, um perigo, sabe? Porque a pessoa ela vai no desespero, ela quer empreender porque ela está desempregada ou porque ela não consegue uma outra forma de trabalho e aí ela vai no desespero, sem estudo, sem qualificação, produz pouco e acaba enveredando. E aí ele entra nessa estatística que eu vou falar aqui. 7 entre 10 empresários no Brasil recebem no máximo, 2,8 mil reais por mês. 2,8 mil reais no mês. Essa é a média de 7 entre 10 empresários no Brasil, tá? Então, para vocês entenderem que, apesar desse número grande de empreendedores, tá? E aí entra, claro, empreendedor informal, MEI, tarará, entra tudo nessa história aí. Então, assim, é muito perigoso a gente entrar de cabeça no mundo empreendedor sem, de fato, entender aquilo como uma missão, com responsabilidade, com propósito, e buscando essas habilidades que a gente está falando aqui, e principalmente conhecimento, né? Sobre o que se faz, sobre o que está realmente querendo construir. E isso eu estou dizendo no caso de pessoas que querem criar uma empresa, por exemplo, né? Para as pessoas que às vezes querem empreender dentro de um serviço público e tal, trazer inovação, projetos, aí a conversa já é outra, né? Mas pessoas que de fato querem desenvolver um trabalho autônomo, né, aí, melhorias, aí, quem sabe criar uma empresa, gente, sério, vai com cautela que o buraco é mais embaixo. Hoje, assim, eu não sei se você concorda, talvez você também teve uma trajetória bem parecida, assim, com a minha também, de ter focado no nicho. Você acha que isso facilita ou dificulta? Você escolheu o nicho. Olha, Assim, eu tô pensando em nós, terapeutas ocupacionais mesmo, né? O que você acha disso? então, o nicho, ele é muito importante. Por quê? Porque quanto mais você especifica aquilo que você faz, aquilo que você produz e aquilo que você oferece de serviço, mais as pessoas te reconhecem naquele lugar. E mais facilmente você vai se tornando referência e mais rapidamente você vai se tornando uma autoridade naquele lugar. Então, quando a gente vai entender, por exemplo, estudo de marca, né, assim, nós somos a marca de nós mesmos. As pessoas, nós que somos profissionais da área da saúde, a gente é uma marca. A gente precisa entender isso também. Nós profissionais somos a marca de nós mesmos. Então, quando a gente vai entendendo isso,
e vai construindo, esse caminhar, né? A gente precisa entender que quanto mais nichado eu estiver, né? Mais eu vou conseguir me tornar uma referência e uma autoridade naquele assunto. Então, sabe aquela história, quem quer tudo não consegue nada, assim? Então, um leque aberto demais, muitas vezes as pessoas não vão conseguir definir o que de fato você faz, o que de fato você vende, o que de fato você produz. Então, por exemplo, todos os meus amigos sabem o que eu faço, todos, não tem um. Falou que é idoso, todo mundo, Gisele. Então, Sim. assim, porque todo mundo sabe que hoje eu lido com isso. Eu sou terapeuta ocupacional e eu faço um monte de outras coisas também nesse mundo aí. Mas o assunto longevidade é o meu macro tema. Então, todo mundo me Sim. reconhece naquele lugar. Então, isso é importante, né? Assim, esse nicho eu considero muito importante na vida do empreendedor. Eu entendo que, às vezes, quando a gente forma, que não foi nem a minha, né? A gente é recém-formada, a gente às vezes não está definido e a gente vai experimentar. Ok, mas eu acho Uhum, que a partir do momento que aquela área te seduz, né? Te puxa, vai. Né? Vai e é. foca. Não fica dando tiro para tudo quanto é lado. Porque eu vejo TO atendendo criança, idoso e adulto e todo mundo, assim. Então, eu acho que realmente eu concordo com você. Aqui, a Viviane, ela falou assim que uma observação dela aqui, aliás, na verdade, uma provocação. Por que Hum. participar de network e ampliar a rede é tão importante? Eu acredito que é para a gente fortalecer, né? Enquanto profissão, igual essa história das pessoas estarem é, metendo a mão na área da TO aí. Quando a gente se fortalece, igual os grupos que a gente faz parte hoje, a gente cria uma outra força, né? O que É. você acha, Gi? Gente, eu acho o seguinte, network é uma coisa importantíssima. E muita gente acha que network você faz para vender o seu serviço. E aí, às vezes, as pessoas vão nesses grupos sempre com a ideia, eu quero vender, vender. Network é muito mais que isso, tá, gente? Network é você, de fato, fazer parte de uma rede onde as pessoas vão conhecer você, seus valores, sua missão. Muitas vezes, eles não vão nem contratar o seu serviço naquele momento, né? Mas quando você vai ali genuinamente e se coloca frente às pessoas com verdade, né? Pode ter certeza que em algum momento você vai ser lembrado por isso. Então, eu falo que ninguém caminha sozinho, muito menos no mundo empreendedor. Apesar de que ele é solitário, como eu disse, solitário no sentido de que você precisa fazer muita coisa sozinha. Mas não no sentido de que você vai caminhar sozinho e fazer tudo sozinho. O Motivato, por exemplo, eu tenho mil parcerias, assim. É uma rede, né, Eu Gi? não, Aí é a rede de... uma rede de pessoas, uma rede de contatos, uma rede de várias empresas. Inclusive, é, essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa que faz um trabalho como o meu, para as pessoas. Nós somos concorrentes, mas eu nos considero parceiras. E nós vamos nos unir e dar forças nessa quarentena. A gente vai fazer aí em breve uma junção dos nossos trabalhos e dos nossos serviços nesse mundo online aí para os idosos. Então, olha só, inclusive eu acho que é exatamente as pessoas que às vezes fazem o mesmo que nós fazemos que são os nossos maiores parceiros. Ninguém caminha sozinho, tem espaço para todo mundo. Network é super importante. Não só network com as pessoas da mesma profissão que você, mas de outras áreas, de outras esferas, de outros conhecimentos. Gente, não perca uma oportunidade de estar com pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que essa quarentena ela também está ensinando para a gente a importância dos laços, afetos e das relações humanas, né? De fato, a gente está valorizando isso e não percam essa oportunidade. Assim,
Eu falo que o empreendedor, ele tá com a antena sempre ligadinha, assim, pi, 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 e onde você vai, você tem que estar ali com você é seu cartão de visita. Então, Vai onde falar você assim, olha vai, o de visita, né? olha Vai meu ver cartão, tá você. aqui meu cartão. Então, assim, mas não perca essa oportunidade, esteja sempre aberto. Não na intenção de vender, mas na intenção de colaborar, de unir forças, de se colocar pronto para fazer parte de algo. Então, esse olhar atento e aberto ao novo, eu acho que é fundamental e o network é essencial também. Hoje, aqui a Vivi tá Hum. falando também que o prato cheio, esse assunto do TO empreendedor, né? Como esse pessoal empreendedor vai se aposentar? Aí é que é a história, porque isso exige E planejamento, gente, né? tem que planejar. Planejar demais. Essa história de aposentadoria, assim, para nossa geração, para quem. Eu falo que nós vamos viver, né, tempos difíceis aí para aposentar de fato. Então, nós precisamos, além de nos planejar, claro, quem aí paga seu INSS, quem aí, mesmo para você que empreende, né? Quem é MEI, né? Já tem o seu INSS resguardado no valor mínimo, né? No mínimo fiscal. Quem é Simples Nacional também tem que pagar o seu INSS. Você tira ali seu Prolabore, né? De sócio, enfim. E ali você faz sua contribuição também de INSS, mas também pensar na nossa aposentadoria privada. Não temos outra escolha, gente. De fato, depender do governo, nesse Realidade. momento, a gente vai estar na água. Essa que é a verdade. Assim. A gente precisa pensar numa forma da gente se prevenir, planejar, para a gente ter um lugar, né? E uma reserva naquele momento. É o que a gente fala dos capitais aí, né? Não adianta trabalhar agora, se a gente não pensa também lá na frente o que a gente vai precisar quando a energia estiver um pouco mais diminuída, né? E isso é pensar na nossa longevidade, né, gente? Como eu quero viver, Exatamente. né? Se eu quero viver bem, como que, né? Onde que eu quero morar, qual a vida que eu quero. Isso exige planejamento. E se a gente não Exatamente, pensar Rê. nisso hoje, quem vai pensar na nossa aposentadoria, viu? Ó, fica a dica aí. Ô, Gi, como diz você, o Hum, Instagram come o nosso tempo, né? come, gente. Ele come com Finalizando aí. farofa. Então, quais são as dicas que você daria, você pode dar para as pessoas que têm o sonho de empreender? Fica a dica aí, Dicas. dicas da Gisele. Dicas da Gisele. Bom, gente, eu acho que esteja preparado, né, assim, para o que der e vier. Eu acho que não necessariamente todo mundo tem que ser empreendedor. Eu acho que a pessoa, de fato, tem que pensar assim, empreendedor no sentido de criar negócio, tá, gente? Eu acho que todos temos uma postura empreendedora dentro dos nossos trabalhos. É diferente, tá? Agora, de fato, eu não acho que é para todo mundo ter um negócio próprio, abrir uma empresa, um CNPJ. Pode ser que sim, pode ser que não, depende da escolha da pessoa. Mas eu acho assim que esteja aberto para o novo, busque conhecimento, tenha em mente todas essas habilidades, né, que a gente trouxe aqui, falou dela mais cedo, a empatia, a resiliência, que a gente não falou dela, mas eu acho muito importante também. Nunca desista, tente, erre, tente de novo. Tem que ter muita coragem, né? Eu acho que coragem é uma palavra que você adora falar que eu sou, inclusive, corajosa, eu sou mesmo. Tem que ter coragem, gente. Coragem com responsabilidade, né? Estude, entenda os processos, entenda de pessoas, entenda o que você está fazendo e arrisque. Lance aí a coisa para o universo. Deu certo? Ótimo. Como diz meu marido, gosta de falar uma expressão comigo. Deu certo? Bom. Não deu? Dois bom. Começa de novo. Então, não fica apegado também naquela história de que não deu, não. Passa a folha rápido ali e papum, vamos para a próxima. Então, conhecimento, empatia, criatividade, inteligência emocional, relacional, flexibilidade, isso aí, imprescindível. Busque, muitas vezes também, gente, mentores para te ajudar nesse processo. Eu tive os meus incríveis, tenho ainda, né?
Eu sou mentora hoje também de pessoas que estão começando novos negócios. Eu acho que o mentor, ele ajuda, ele amplia, ele esclarece, ele aproxima você do seu objetivo, ele te abre um caminho que às vezes você pode demorar anos para conseguir enxergar. Então, busque, converse com pessoas que sabem mais que você, que têm uma caminhada já na área, troque ideias, sabe? Assim, compartilhe ideias. Gente, isso aqui é uma dica muito boa. Compartilhe ideias. Não fica nessa história de que vai roubar a sua ideia, não. Isso não existe, tá? Ideia todo mundo tem. Não fica nesse preciosismo de achar que eu não posso falar porque fulano vai roubar a minha ideia. Cara, lembra do que eu falei? Entre ter uma ideia e executar é um caminho monstro. Então, assim, e eu vou te falar a verdade. Quando eu partilhei com as pessoas o meu sonho, foi que ele realizou. Quando você coloca intenção e você partilha, você dá isso para o universo te retribui, gente. Sabe? Então, seja generoso, seja generoso. Empreendedorismo é sobre generosidade também, sabe? Você estar disponível para o outro, para as pessoas, sabe? Nós mesmos já fizemos tanta parceria, ainda vamos fazer um monte. A gente está sempre, né, muito ligada, muito disponível. Então, uma coisa importante que eu esqueci de falar no início, mas que não menos importante, eu digo agora. Tenha paixão pelo que faz, gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, apaixonada. É minha vida, meu olho brilha quando eu falo de idosos, de longevidade, da minha empresa. Seja apaixonado pelo que você faz. Eu acho que o que nos mantém, inclusive, motivados e nos faz levantar e não desistir é a paixão pelo que nós fazemos. É o nosso ikigai, é aquele lugar, né? Que você é bom no que faz, você se reconhece bom naquilo, os outros te veem como bom, isso entrega algo de bom para o universo e você é remunerado por isso. Então, assim, esse lugar aí, né, é o que a gente chama de Ikigai. Então, Isso aí. eu acho que essas seriam as dicas, assim, sabe? Muito bom, Gi, fantástico, muito lindo, assim. Levantar a bandeira do que você acredita, né? Né? Assim, e ser Levante. reconhecido por isso. Muito legal, muito legal. E Tem uma... levante mesmo, não tenha vergonha, assim. E, gente, não tenha vergonha de perguntar, de não saber. A gente que está... Quando as pessoas estão começando, o povo tem uma vergonha de não saber. Vergonha é fazer errado. Assim, fazer errado que eu falo assim, não é que é errado errar, não é que é feio errar, não. Errado é você não admitir que não sabe, né? E não buscar ajuda para isso. Então, isso é que é feio. 2 minutos. 2 minutinhos? Tá. Então, não tenha medo de se expor, de se entregar, seja generoso, compartilhe, busque conhecimento, troque informações, enfim. Ótimo. Hoje, olha aqui, tem uma mensagem aqui. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A gente também não pode prever o futuro, mas podemos criá-lo. Então, gratidão a você pela partilha, gratidão a Vivi por ter nos convidado, né, para compartilhar esse momento, essa partilha e com a sua generosidade também, viu? Gratidão. Gente, eu que agradeço você, a Vivi, a todo mundo que ficou aqui assistindo a live com a gente. Obrigada. Quem quiser mandar mensagem no inbox, pode mandar, respondo, sou super disponível também para isso. E eu queria compartilhar 2 mantras meus com vocês, que são meus mantras de vida, gente. 60 tá? 50 segundos, conta aí. Antes da hora é hora, em cima da hora tá atrasado, tá? Antes feito do que perfeito. É isso. Beijo para vocês. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, viu? Boa noite, gente. Beijos. Beijo, tchau.